Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olhem para cá, por favor. O apóstolo Paulo, como pessoa humana, era uma pessoa muito inteligente. Eu arrisco dizer que não há entre nós, incluindo eu, você, todos nós, uma pessoa que seja tão inteligente como era o apóstolo Paulo, principalmente para a época que ele viveu. E aqui em Filipenses, ele traz um pouco do seu currículo, seja um currículo natural ou religioso. Só para os irmãos terem ideia, Paulo era tão inteligente, e essa inteligência dele, ela também era uma inteligência espiritual, emocional, que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, 13 livros para a Bíblia, fora Hebreus, que todos nós, praticamente, pastores, acreditamos que ter sido Paulo, ainda que não haja uma certeza total, que Paulo tenha escrito também o livro de Hebreus, e seria então o 14º livro que Paulo teria escrito, de maneira que Paulo, uma pessoa totalmente qualificada, uma pessoa que estava acima, além do seu tempo. Mas aqui no versículo 7 ele diz assim, depois que ele deu um pequeno resumo do seu currículo, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, ou para ganhar Cristo. Ele começa a dizer que toda a sua qualificação natural, humana, ele considerou perda, ou seja, ele colocou aquilo em segundo plano, para que ele pudesse alcançar o projeto de Deus, que é Cristo. E todos nós, se nós queremos ter a maior revelação de Deus, que é Cristo, nós temos que pegar toda a nossa capacidade, todas as nossas possibilidades naturais, não desprezá-las, mas colocá-la em segundo plano, para que nós não venhamos inviabilizar a revelação daquilo que Deus tem para nós. E ele continua falando no versículo 8: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Agora o versículo 9: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Agora todos juntos, versículo 10 até o meio do versículo, repita comigo: quero conhecer Cristo. Novamente, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Levante as suas duas mãos e diga assim, fala o seu nome, fala: Eugenésio. Mais uma vez, diga: Eugenésio. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então, com toda essa capacidade que Paulo tinha, intelectual, natural, e com toda a experiência espiritual que ele teve, os irmãos bem sabem que o encontro que Saulo, até então Saulo, que veio ser Paulo, teve, foi um encontro em comum, quando ele ia para Damasco para perseguir a igreja, e ali ele teve um encontro com Jesus. O seu encontro foi um encontro em comum, sui generis. E Paulo, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, homem experimentado no ministério, ele chega para nós e diz assim: eu quero conhecer Cristo. E eu fico pensando o que Paulo queria dizer quando ele disse: eu quero conhecer Cristo. E eu estava orando a respeito dessa palavra. Deus, o que Paulo quis dizer? Com toda a sua bagagem espiritual e intelectual, ele disse: eu quero conhecer Cristo. E interessante que ele diz: eu quero ser encontrado nele. Então ele está falando de uma revelação que nós precisamos conhecer. E eu queria que você então abrisse a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 2, versículo 36. E eu quero falar sobre essa revelação que Paulo teve, que é Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36.
No dia de Pentecostes, quando a igreja recebeu o advento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o apóstolo Pedro foi tomado pelo Espírito. E ele, na sua pregação, que todos nós ficamos sabendo dessa pregação, porque se converteram 3.000 pessoas nessa pregação. No meio dessa pregação, ele vira e diz pelo Espírito de Deus, Atos 2,36, portanto, que todo Israel fique certo disto, que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Há poucos dias atrás, um programa que tem de debate político, eu achei interessante, estava acontecendo um debate, onde eles estavam discutindo a diferença entre Jesus e Cristo. Mas a mente humana, por mais que estude, ela não consegue alcançar a revelação de Cristo. E o máximo que aqueles teólogos e jornalistas, homens inteligentes, chegaram à conclusão de que Jesus era o homem, filho de José e Maria, e que Cristo era a parte divina, ponto. Mas conforme esta palavra se desenvolver esta noite, você vai ver que é muito mais do que isso, que Cristo é uma revelação que nós precisamos obter, e que ela está disponível para todo aquele que é nascido de novo. Como que Deus se revela ao homem? Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés sabia que a estrutura do Egito era a maior estrutura da época, porque ele tinha nascido e vivido dentro do Egito, dentro do palácio de Faraó. Ele sabia do poder bélico que havia dentro do Egito. Então ele não queria pegar aquele abacaxi, ou seja, aquela bomba na mão. Ele não queria tirar o povo de lá. E o Senhor insistia com Moisés, dizendo: você vai tirar o povo, meu povo de lá do Egito. Então, depois que Deus insiste com Moisés, Moisés vira para Deus e pergunta: tudo bem, e se Faraó me perguntar quem te enviou, o que é que eu respondo? Então o Senhor vira para Moisés e disse: diga a Faraó, repitam comigo, diga a Faraó, eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Deus não tem um nome. Muitas pessoas dizem assim: qual é o nome de Deus? Deus não tem nome. O nome de Deus é uma revelação que você tem de Deus. Quando Deus disse para Moisés: eu sou, me enviou, Deus estava dizendo: eu sou, tracinho, ponto, você completa. Quem é Deus para você? Qual a revelação que você tem de Deus? Eu sou amor, eu sou poder, eu sou perdão, eu sou graça, eu sou vida, eu sou cura, eu sou libertação. À medida que você tem uma experiência com Deus, você conhece o nome de Deus. Por isso o nome de Deus é eu sou. Pergunta para o seu irmão: qual é o nome de Deus para você? Agora responde para ele: qual é a revelação que você tem de Deus? Qual é a primeira imagem que vem de Deus na sua mente? Quando diz Deus é o que para você? Diga para o seu irmão o que Deus é para você, com uma palavra. Amém? Essa foi a primeira revelação que nós tivemos de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é poder. A revelação que eu pessoalmente tenho de Deus é que Deus é poder. Quando eu penso em Deus, eu penso em poder, em primeira mão. E lá no Velho Testamento, a revelação de Deus aos profetas, aos salmistas, aos sacerdotes e às pessoas que serviram a Ele, era uma revelação ligada à experiência que a pessoa tinha com Deus. Mas veio a plenitude dos tempos. Então Deus se fez homem. E o apóstolo Pedro, pelo Espírito, diz aqui: saiba todo Israel que esse Jesus que vocês crucificaram. Porque a nação de Israel tinha uma mentalidade de que Jesus era um simples cidadão daquela nação, mais um. Ele diz: saiba todo Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, se o Espírito Santo está dizendo que Deus o fez Cristo, eu quero saber o que é isto. Então nós continuamos nessa revelação.
eu sou me enviou, mas mais tarde veio Deus em forma humana. A maior revelação de Deus está na pessoa de Jesus, porque Jesus é Deus em forma humana. Amém ou não? Agora, quando você conhece Jesus, você tem a revelação de quê? Do Cordeiro. Jesus significa Salvador. Quando você recebe o sacrifício dele como suficiente para a sua salvação e perdão, você conhece Jesus. Diga: Jesus, o Cordeiro de Deus. Levanta as suas mãos, diga mais forte, diga: Jesus, o Cordeiro sem mácula, sem defeito, tudo que a lei exigiu, ele satisfez. Ele é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Para que você tenha salvação em Jesus, você precisa crer em Jesus. Isso é parte do Evangelho. Isso não é todo o Evangelho. A maioria das igrejas só pregam Jesus, que é uma revelação, que é uma revelação da salvação. A fonte da vida também prega Jesus, a salvação. Mas existe Cristo. O que é Cristo? Quando a Bíblia diz Cristo, ela não está falando de uma outra pessoa. Deus não está discutindo pessoas. Às vezes nós temos uma visão de Jesus como pessoa humana. Jesus não é uma pessoa somente. Ele era filho de José e Maria, adotivo, mas ele é uma revelação de Deus. E a primeira revelação é do Cordeiro. Mas a revelação não para em Cordeiro, a revelação continua. E a revelação Cristo nós precisamos conhecer. É isso que Paulo estava dizendo. Ele está dizendo: eu conheci Jesus, eu fui salvo por ele, mas agora eu quero ganhar Cristo. Agora eu quero mais. Quem quer mais nessa noite? Diga glória a Deus. Levante as suas mãos e fala: Jesus eu já conheço. Eu tive a revelação de que eu sou um pecador, que eu era digno de morte, que eu não podia salvar a mim mesmo. Eu precisava de um Salvador, e este Salvador foi Jesus. É Jesus. Eu encontrei com ele, eu recebi a sua obra, eu fui salvo. E se eu morrer hoje, eu vou encontrar com ele. Pode aplaudir o Senhor. A pessoa que tem Jesus, ela não tem medo da morte, porque o cristão não morre. Nós já temos a vida eterna, a gente só muda de endereço. Quando um cristão sai dessa terra e vai para a eternidade, não é motivo da gente ficar desesperado. Nós é que estamos numa situação inferior a ele que foi, porque ele está garantido. Ele entra na glória e ele está reinando com o Senhor no tempo futuro. Mas para ter salvação tem que ter Jesus. Mas nós não podemos ficar dentro da igreja só com essa revelação de Jesus. Ela é importante porque sem Jesus você não tem Cristo. Você não pode ter Cristo sem ter Jesus. Primeiro você tem a revelação da salvação, mas depois você vai ter que conhecer Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que daqui para frente, daqui em diante, a ninguém mais consideraremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Ele está dizendo: você foi salvo, aleluia, glória a Deus, mas daqui para frente tu tem que ter outra revelação, que é o que Deus tem para nós. Ele diz aqui: não conhecereis mais ninguém segundo a carne. Ou seja, quando você olha para uma pessoa, eu olho para o bispo Fábio, eu não posso ter apenas a visão carnal. Fábio de Souza, filho de César Augusto e de Rúben de Souza. Isso é a visão carnal, humana. Mas eu tenho que olhar para ele com os olhos de Cristo, e tenho que ver nele o projeto que Deus tem nele espiritualmente. E eu tenho uma boa notícia:
Deus tem um projeto com cada pessoa que está aqui nessa noite. Fala para o seu irmão, você está incluso no projeto. Você não está de fora. Se você nasceu de novo, diga para ele. Se você encontrou Jesus, você pode ter Cristo. Aleluia. Agora, abra sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele tinha essa visão tão forte, mas ele confessa que ele tinha dificuldade de transmitir essa visão. Ele diz aqui, eu me esforço, Colossenses 2:2, para que vocês sejam fortalecidos no vosso coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, nesse projeto, nesse mistério, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia. O que é Cristo? Olha aqui para mim, querido. Quando Deus se fez homem, Deus alterou a natureza dele para ser homem. É um milagre da regressão, porque ser Deus, ser homem é um milagre, mas da regressão. Ser homem passar a ser Deus é um milagre da progressão. Então, para Deus se tornar homem, Deus teve que alterar a natureza dele. E até hoje Deus está alterado. Deus não pode apagar mais da história dele, do ser dele, que um dia ele foi homem. Isso não é brincadeira. Às vezes nós não temos ideia de que Deus é vida, e quando Deus se fez homem, Ele alterou a natureza dele, e por isso Deus está marcado eternamente de que um dia Ele foi homem. Agora, quando Ele nos chama a ser Cristo com Ele, Ele quer que você e eu alteremos a nossa natureza para nos tornar como Ele. Assim como Ele alterou a dele para se tornar como um de nós, Ele quer que eu e você alteremos a nossa natureza, alteremos os nossos valores, alteremos a nossa visão para nos tornar um com Ele. E ele diz, Paulo diz, a partir de agora não tenha uma perspectiva só natural, mas tenha também uma perspectiva espiritual, uma perspectiva eterna. Fala para o seu irmão, você e eu fomos chamados para sermos um com Cristo. Cristo é um organismo. Cristo é uma revelação. Cristo não é uma pessoa, não é a pessoa de Jesus. Não tem essa visão humana. Ah, mas ele não se chamava Jesus Cristo também. Mas Paulo está dizendo, não tem apenas essa visão. Amplie a tua visão. Tenha o pleno entendimento de Deus, para que você conheça esse mistério que é Cristo, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Cristo é um organismo formado por Deus e a igreja. Deus formou um organismo da união entre o seu espírito, o nosso espírito e o espírito dele. Por isso que Paulo diz, aquele que se une com o Senhor é um espírito só com ele. Quando você vai orar uma pessoa que está doente, não é o Genésio que está orando, o Antônio, o Manuel. Quem está orando é Cristo. É um organismo. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer quando você está em Cristo. Por isso que quando você tem essa revelação, o seu ministério ele frutifica, ele aumenta, ele transborda, porque você está em Cristo. Por isso que quando você tem essa revelação, o seu passado não te joga para baixo, não te prende, porque a palavra diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Levanta as suas mãos e diga, Cristo em nós, nós nele, Ele em nós, somos um. A esperança, levante bem alto as suas mãos, diga a esperança
da glória. Cristo em nós, nós nele, a esperança da glória. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Mas Paulo volta lá em Filipenses capítulo 3. Parece que esse versículo vai fazer mais sentido agora. Filipenses capítulo 3. Então ele diz: eu abro mão das minhas prerrogativas naturais, abro mão do meu conhecimento natural, abro mão do meu zelo religioso. Talvez você veja de uma família importante aqui em Goiânia, tradicional, e esse, entre aspas, orgulho, você carrega: eu sou da família tal. Mas ele está dizendo que abre mão disso, porque isso pode te inviabilizar o projeto. Isso é uma coisa que perece. Por mais importante que nós sejamos, por mais que nós tenhamos posições sociais elevadas, isso não nos levará à glória. Ele está falando não de uma glória transitória. Ele não está falando de uma glória que a pessoa tem hoje e daqui 10 anos não tem mais. Ele está falando de uma glória eterna. Quem quer a glória eterna do Senhor? Então ele está dizendo: se você quer algo que permanece, é Cristo. Você precisa ter essa revelação. E no versículo 9 ele diz assim: eu quero ser encontrado nele, nesse projeto. Versículo 10 ele diz: eu quero conhecer Cristo. E ele diz assim: eu quero conhecer o poder, repita comigo, o poder da sua ressurreição. Todos os líderes de religião estão sepultados, morreram e estão sepultados. Se nós formos na Índia, lá existe um túmulo, e lá está escrito: aqui jaz o corpo de Siddhartha Gautama, o Buda. Se nós formos lá na França, tem um túmulo de Allan Kardec, e lá no túmulo de Allan Kardec está dizendo: aqui jaz o corpo de Allan Kardec. Se nós formos lá na Arábia Saudita, na cidade de Meca, há um túmulo, e lá está escrito: aqui está o túmulo de Maomé. Todos os líderes de religião que querem se colocar no nível do cristianismo morreram e estão sepultados. Mas se tu pegar um avião aqui no aeroporto e for para Tel Aviv, lá em Israel, e chegando em Tel Aviv, você vai viajar 70 quilômetros até a velha Jerusalém. Ali em Jerusalém existe um sepulcro onde foi sepultado Jesus, homem, Deus em forma humana. Mas lá está escrito em hebraico: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. Pode aplaudir, porque ele está vivo. Aleluia. E ele ressuscitou. E Paulo está dizendo: eu quero conhecê-lo. Eu não quero parar só na salvação, mas há algo que aconteceu depois da morte. Foi a ressurreição. Mas não foi uma ressurreição dele apenas. Algo ele nos deu quando ele ressuscitou. Vocês se lembram quando Jesus estava vivo ainda, antes de morrer na cruz? Ele disse: quando eu ressuscitar, eu atrairei o quê? Muitos a mim. Ele estava falando de algo. Então abra lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. De que ele estava falando? De que Paulo está falando? Que poder é esse da ressurreição? Efésios capítulo 4 diz aqui, versículo 7: a cada um de nós foi concedido graça, a graça, conforme a medida que foi repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou muitos cativos, prisioneiros. Agora repita comigo: quando ele subiu, ele deu dons aos homens. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias para ressuscitar.
Enquanto ele estava, o seu corpo estava na superfície da terra, o seu espírito desceu às partes mais baixas da terra e pregou os espíritos cativos, ou seja, pessoas que morreram antes dele, que não creram na vinda dele. Ele deu testemunho de que ele era aquele que os profetas haviam prometido, que ele tinha vindo e que agora ele iria ressuscitar. E quando deu 3 dias, ele subiu triunfante. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá nas alturas, ele deu dons aos homens. O que é isso? Quando é que Cristo, o organismo, foi inaugurado? Quando é que esse organismo Cristo, essa revelação, ela ficou disponível para nós? Foi quando ele subiu às alturas. E quando ele subiu às alturas, ele deu dons aos homens. O que é dar dons aos homens? É Deus dividir o ser dele conosco. Eu tenho um pouquinho dele, você tem um pouquinho. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Eu preciso do seu pouquinho e você precisa do meu pouquinho. E se nós juntarmos os pedacinhos de Deus que cada um tem, nós vamos formar o organismo. Por isso que você não pode ficar parado na igreja. Por isso que você tem que participar dos projetos da Fonte da Vida, porque você é Cristo. Você é um com Ele, Ele te deu uma parte que Ele não deu para mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, antigamente tinha um álbum que a pessoa ganhava uma geladeira. Quem lembra disso? Uma televisão, nos anos 80, quem lembra, mais velhos? O álbum. Só que tinha uma figurinha lá, Bispo Fábio, que ninguém achava aquela figurinha. E a gente ia trocando as figurinhas para ver, crendo no milagre. E naquela época ter uma televisão era um nível muito alto a ser atingido. E eu era doido para arrumar aquela televisão. Mas tinha uma figurinha lá que ninguém conseguia. Por mais que tu trocava, pega de um, pega, aí chegava naquela, aí a gente reunia com os álbuns, todos os garotos no colégio. Qual que está faltando para você? Ah, tal da figurinha. Todo mundo, chegava um limite. É assim Cristo. Sabe por quê? As figurinhas somos nós, mas existe uma figurinha que ninguém tem. Essa figurinha é Jesus. Ele é o cabeça desse organismo. Nós não somos o cabeça, nós somos parte desse organismo, desse corpo, mas Ele é o cabeça, e sem Ele esse organismo não funciona. Mas Ele quer dividir o ser dele conosco. Ele quer te dar dons, e nós vamos orar nessa noite, e Deus vai distribuir dons nessa noite. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, Efésios 1, 18, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual foste chamados, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestes. Preste atenção, quando você se torna um com Cristo, tudo que está escrito na Bíblia, que diz Cristo, não está falando só da pessoa de Jesus Cristo, está falando de um organismo que você faz parte. Então quando diz que Cristo venceu a morte, está dizendo Genésio venceu a morte, você venceu a morte. Se está dizendo que Ele subiu acima de tudo, você subiu com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então diz aqui a palavra, versículo 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Qual é a circunstância que você está passando? Qual é o vazio que você está passando? A minha Bíblia diz que Ele enche todas as coisas em qualquer circunstância. Não importa o que você está passando, Cristo está aqui, Jesus, a igreja está aqui, Deus está aqui presente, e hoje você será curado, hoje você será abençoado.